Deus é bom, amém? Deus é bom e eu fico muito grato por Ele nos proporcionar momentos como esse, onde nós rimos, choramos, nos abraçamos. Eu fico ansioso à espera pelos cultos de domingo, porque para mim tem sido momentos muito bons, muito abençoados. E estar com vocês melhora a minha semana. E ainda bem que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Você já começa com energia. Depois de nós estudarmos o primeiro sola, Soli Deo Glória, nós hoje vamos refletir sobre os solos Cristos. Nós estamos a estudar os somente da Reforma Protestante. No século XVI, mais ou menos na Idade Média, a igreja vivia de uma determinada maneira, muito diferente da que vive hoje. Afirmar na Idade Média, solos Cristo, somente Cristo, você estava aí contra as orientações que a igreja tinha de ensino teológico e bíblico naquela altura. Gritar somente Cristo, isso implicava que você estava a ir na contramão do ensino das penitenciárias, por exemplo, da penitência. Você estava a ir contra o ensino das indulgências. Você estava a ir contra o ensino do purgatório. Você estava a ir contra o ensino do Papa ser o vigário de Cristo. Essas coisas significam o quê? A igreja antiga, ela dizia assim: os pecados cometidos após o batismo são absolvidos com uma penitência. Então você peca e vai se confessar no sacerdote. E o sacerdote passa uma penitência. Podia ser privada ou pública, dependendo do grau do pecado que você cometeu. Muitas vezes essas penitências eram esmolas, caminhadas, orações. Mas algumas eram pesadas, como 40 dias de jejum, só à base de pão e água. Outras eram flagelar o seu próprio corpo. Dependendo da gravidade do pecado que você cometeu, você recebia uma penitência maior ou menor. E a penitência foi evoluindo. Hoje, faz penitências mais brandas. E a penitência tinha a função de demonstrar que você se arrependeu. Mas para algumas pessoas a penitência apagava a culpa ou apagava a culpa que o pecado deixava após ser cometido. O purgatório, o que era o purgatório? Ou o que é o purgatório? Porque essa realidade ainda existe em algumas igrejas. O purgatório é um lugar de purificação da alma. A própria palavra purga, que significa purificação, significa que se você morreu sendo amigo de Deus, mas não totalmente santificado ou purificado, você não vai diretamente para o céu. Você passa no purgatório. Purgatório é esse lugar de dor, porque a alma está totalmente ausente de Deus, e você passa esse tempo para purificação, para que você entre na presença do Senhor completamente puro. Então é um lugar onde ainda você ultrapassa um período de dor para entrar totalmente limpo na presença do Senhor. E aquelas pessoas que estavam vivas, elas podiam facilitar o tempo das almas no purgatório. Se alguém muito próximo a mim faleceu, não totalmente santificado ou purificado com Deus, está no purgatório, eu podia encurtar o tempo dele no purgatório, ou eliminar o tempo dele no purgatório, através de uma indulgência, através de um sacrifício, através de alguma orientação dada à igreja para mim, eu podia encurtar ou eliminar o tempo daquela alma no purgatório. Então, muitas pessoas que recebiam penitências duras demais, que não conseguiam cumprir,
Ou aquelas pessoas que tinham indulgências para com as almas dos seus entes queridos que estavam no purgatório, mas não conseguiam cumprir aquelas indulgências. Elas procuravam os mártires da igreja. Aliás, essa procura dos mártires da igreja foi o que originou as indulgências. Porque o que acontecia? Eu tenho uma penitência muito pesada e não consigo cumprir. Me foi passado, por exemplo, o jejum de 40 dias e eu sofro de estômago, não consigo cumprir. Eu vou procurar aqueles mártires que estavam a ser perseguidos pelo Estado por causa da sua fé, que estavam presos à espera simplesmente da sua execução, da sua morte. E eu apresento a minha preocupação para eles. E eu digo, olha, eu não consigo cumprir a minha penitência. Faça com que a minha pena passe para a sua morte. E aquele mártir então morria, mas antes de morrer ele passava um documento dizendo: a penitência do Abraão Jorge atribui a minha morte. Então eu me livro de um peso, de uma penitência, porque foi atribuída a morte de um mártir, aos sacrifícios de alguém que morreu. Então olhem como a lógica da igreja antiga estava organizada. Existiam muitos esforços humanos para a remissão da culpa, para a remissão do pecado ou para facilitar o nosso acesso à entrada. E o que dizer do vigário de Cristo? Quem é o vigário de Cristo? A palavra vigários vem do latim vicarius, que significa ao invés de. E quando nós dizemos ao invés de, o vigário é aquela pessoa que substitui um oficial com um poder elevado. E quando você substitui alguém com um poder elevado, você está a dizer que eu que substituí a pessoa com um poder elevado tenho a mesma autoridade, a mesma influência, o mesmo poder daquela pessoa que tinha o poder elevado. Eu sou o vigário dele, então vocês devem me obedecer porque eu estou substituindo alguém. Se nós afirmamos assim, o Papa é o vigário de Cristo, estamos a dizer que ao invés de, ou seja, que alguém está representando Cristo na terra. Então afirmar solos Cristos é uma declaração perigosíssima no século XVI. Quando você dizia somente Cristo, você está aí contra todo esse ensino da igreja. Os protestantes não brincaram com essa situação. Corriam o risco de ser expulsos, mortos, porque isso constituía heresia. Esse histórico aqui, as pessoas ouvem e prontamente começam a falar: a Igreja Católica, a Igreja Católica. Mas olhem, irmãos, quando nós começamos a pensar e a analisar a igreja protestante e evangélica do nosso tempo, eu não acho que estamos numa posição melhor que a igreja do século passado. Não. Porque nós, na minha análise, eu acho que a gente faz pior que a igreja antiga. Nós estamos a vender o evangelho hoje em dia. Quando os pastores são convidados para pregar, uma pergunta inevitável é dita: quanto o Senhor cobra para um evento? A oferta tem que ser combinada antes do evento acontecer, porque depois do culto, um envelope vem para pagar aquele que pregou. Antes de aceitar pastorear uma determinada igreja, precisa estar claro o meu salário, os benefícios, os subsídios, porque se não condizer com o estilo de vida que eu quero dar à minha família, eu não vou naquela igreja. E às vezes prefiro não exercer o sacerdócio pastoral, porque existem igrejas que não estão dispostas a pagar aquilo que eu exijo. Isso é complicado. Os ministros de louvor se inventaram uma estrutura de que a música precisa me sustentar. Então olhar para o Eusébio por quê? E agora fazem da igreja o seu ganha-pão. Uma vez eu lhes falei que existem pessoas que estão a olhar para a igreja como um lugar de ascensão profissional. Tentou na faculdade X, não deu. Tentou na faculdade Y, não deu. Ok, você é pastor ou você é músico? Para a partir dali conseguir comer.
Isso é perigoso. Vem pastor que diz: a fé precisa ser tangível. Compre água abençoada. Coloque umas gotinhas na água enquanto você banha. Essa água foi orada pelo apóstolo fulano no Monte Cicrano. Compre e você será abençoado. Negócio. O azeite, que eu também estou a pensar em começar a vender já. Compre o azeite abençoado, o azeite de não sei lá das quantas, e você será ungido, abençoado. Vocês acham que nós estamos diferentes da igreja antiga? Não estamos. E o que dizer do dízimo, irmãos? Que atrelamos a salvação ao dízimo. A salvação é uma carroça ligada ao dízimo. O dízimo puxa a salvação. Que todo pecado você pode cometer, mas se não der o dízimo, és condenado. Estamos afastando as pessoas que não dão dízimo, mas mantemos na comunidade mentirosos, caluniadores, difamadores. Porque o larjão é mais importante no nosso meio. Acham que estamos diferentes da igreja antiga? Não estamos. Precisamos encher o nosso peito com a ousadia dos reformadores e gritar: somente Cristo. Somente Cristo. Todo esforço do ser humano para mediar ou para alcançar a salvação precisa ser derrubada com a frase da igreja gritando: somente quem? Cristo e nada mais. Não as penitências, não as indulgências, não o dízimo, não os azeites, não a água, não o apóstolo, somente quem? Somente Cristo. Porque a Bíblia nos apresenta, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Vou repetir, como diz Eusébio, parece que não estão a entender a letra. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. João 14, versículo 6. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. E por essa mensagem nós somos tidos como intolerantes, que não suportam outras mensagens. Num tempo pluralista como o nosso, você vive com essa intolerância toda, dizendo que há um só caminho. Você fecha a discussão dizendo que não há outro caminho. Nessa questão, somos intolerantes. Jesus é o único. A Bíblia diz isso. Se nós obedecemos o espírito da época, no século 21, o espírito da época diz o seguinte: há muitas opiniões. A sua não é a única. E você precisa aprender a conviver com quem pensa diferente de você. Eu não tenho um problema de conviver com quem pensa diferente de mim, mas eu não vou deixar de dizer que ele está errado. E que a Bíblia está certa a dizer que nenhum outro foi apresentado debaixo da terra pelo qual nós possamos ser salvos. Se você me apresenta outros caminhos, isso não é problema da Bíblia. Aí você lê esses versículos e pode perguntar: mas se eu obedecer à lei, não serei salvo? Se eu fazer tintim por tintim, se eu andar como Deus quer que eu ande, se em nada falhar, se eu for um
pai exemplar, se eu for um marido exemplar, se eu for um cristão exemplar, se eu for um cidadão exemplar, será que o Senhor não se agradará de mim? Olhem, irmãos, eu às vezes abano a minha cabeça quando ouço pessoas a dizerem: eu até não sou como fulano, eu sou bom, eu faço isso e aquilo, X e Y. Olha, eu não frequento a igreja, mas eu não sou como fulano. Meu coração prontamente grita: condenado. Condenado. Sabem por quê? Por causa desse texto aqui, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz assim: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Gálatas 2,16. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. O que a lei manda? Não adultera. Não vou adulterar. Não diga falso testemunho. Não vou dizer falso testemunho. Honra pai e mãe. É para já. Estou aqui, Senhor. Nada, não passa. Veio um jovem perguntando para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: tu és judeu, desde a sua nascença. Tu conheces as escrituras, o que elas dizem? Oh, Jesus, eu já faço todas essas coisas que a lei orienta. Aquele jovem, ele estava a procurar saber em Jesus o que mais. Porque o ser humano vive com essa consciência de que falta alguma coisa. Será que estou a fazer tudo certo? Vocês já fizeram aquela prova de matemática que até o 5 mais 1 você faz na máquina calculadora para não ter erro? Já aconteceu comigo? É mesmo isso? Espera. É mesmo isso. Está certo. Nós vivemos com essa consciência. Falta alguma coisa. Será que eu estou a falhar em alguma coisa? Será que alguma coisa deixei de fazer? Então, vou perguntar para o Senhor: o que mais posso fazer? Ilusão. Ilusão. Outro texto, Efésios 2:8 e 9. Paulo diz assim para essa igreja, aos Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Gosto dessa versão que diz: isso não é vosso, é presente. É presente. O 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E se nós traduzimos esse versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, Paulo está a dizer assim: nós gostamos de nos gloriar pelas coisas que alcançamos, que conseguimos. Olha, estou salvo, isso, poxa, não, custou, já? Não foi fácil, cheguei. Olha, você não conseguiu, eu te falei, se esforçar. Você não conseguiu, eu estou a me gloriar. Jesus está a dizer assim: por causa mesmo disso, é que não vem do que vocês podem fazer ou deixar de fazer, é presente. Quando eu receber o presente, eu vou olhar para a minha vida e vou dizer: o que eu devia fazer ou não fazer para receber isso? O quê? No pequeno grupo, o Pedro deu um testemunho que durante a semana ele foi confrontado com a mensagem da graça de que o ser humano não consegue fazer nada para comprar a salvação. Me abençoou, mas eu também pensava: ok, isso tem implicações. Quando você entende que você não fez nada para ser salvo, que ela vem pela fé e obra, você tem uma postura diante do teu próximo completamente diferente, como se você entendesse que a salvação viesse do teu próprio esforço, porque você olha para ele com amor e misericórdia. Porque se você foi alcançado pela graça, ele também pode. E você não está olhando mais para ele assim: oh, eu consegui, você não conseguiu. Eu consegui, Deus te abençoe para que você consiga também. Todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor tem o lado A e o lado B, eu tenho dito. Lado A, se alegre. Está no lado A da bênção, recebeste? Se alegre. Minha bênção.
Lado B, a bênção vai implicar o outro. Porque Deus fala assim para Abraão: te abençoarei. Lado A, se alegre. Lado B, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lado B, te salvei. Lado A. Lado B, usarei você para salvar os outros. Então, quando você diz, o Senhor me salvou pela graça, ok, mas você derrama lei e justiça para os outros. Isso é complicado. Você pode se perguntar também, mas se alguém interceder por mim, se alguém orar por mim, minha mãe dobrar os joelhos ao redor da cama, todos os dias após a minha morte, e dizer, oh Deus, salva aquele menino, ele não teve culpa. Salva aquele menino. Aí entra a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há um só mediador que intercede por nós, dizendo, salva esse povo, salva esse povo, salva esse povo. Simplesmente Jesus. Nós gritamos, somente Cristo. Somente Cristo. Isaías 53, versículo 11. Não estão a projetar os textos, né? Então vai apontando aí. Isaías 53, versículo 11, diz assim, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Algumas versões dizem, tu verás o sacrifício do meu penoso trabalho e te alegrarás. Tu verás. Palavras de quem? Jesus. Penoso trabalho na cruz do Calvário, padecendo pelos pecados de toda a humanidade. O Senhor verá esse sacrifício, esse trabalho penoso, se alegrará. Por quê? Porque verá uma nação de pessoas salvas e justificadas pelo penoso trabalho. Esse penoso trabalho só Jesus pode fazer. Só Jesus pode mediar a nossa relação entre Deus e os homens. Somente Cristo e nada mais. Somente Cristo. Aleluia. Amém. Mas você diz assim, ou pensas, somente Cristo relacionado à salvação? Não. Somente Cristo relacionado à sua vida inteira. Porque a Bíblia nos apresenta os ofícios de Cristo, ou as funções de Cristo. Jesus Cristo, ele é profeta. Jesus Cristo, ele é sacerdote. Jesus Cristo, ele é rei. Então, além dele salvar você, ele se apresenta como profeta, ele se apresenta como rei, ele se apresenta como sacerdote na sua vida. Hoje em dia as pessoas estão à procura de um profeta. Muitas vezes recebo mensagens assim, pastor, solta uma palavra profética para mim. E meu coração é, como é que se solta a palavra profética? Eu não conheço sua vida, não sei quem você é, pelo que você está a passar. Você quer que eu surfe nessa onda das palavras de magia e técnicas espirituais? Tu serás uma bênção sem eu nem te conhecer. Sem eu nem saber nada sobre você. As pessoas estão com frases prontas, frases de efeito. Eu declaro em nome de Jesus que é isso que essas pessoas querem. A Bíblia está dizendo, não procure um profeta, você já tem. E você tem o profeta supremo. Você tem um profeta maior. Você tem aquele que é profeta com legitimidade. Se você já tem um profeta supremo, por que você procura, no decorrer da sua vida, adivinhos, quimbandeiros, homens espirituais, para darem orientações na sua vida, para abrirem cartas, para lerem mãos? Porque você procura. Vocês acham que essa é uma realidade a ser ignorada na igreja? Não é.
Charles Bois-Poity, uma vez disse assim: esses pastores estão aí a pregar, mal sabem eles que eu atendo os membros deles. Mal sabem que existem famílias na igreja que mínima dor de cabeça, ai, estão a me amarrar, ai, não sei o quê, vamos procurar fulano de tal. Eusébio, cuidado com quem você fala que isso aconteceu no serviço. Vão te aconselhar. Vão falar: olha, eu conheço um senhor que desfaz e tal. Porque as pessoas estão a procurar de profetas. Deuteronômio 18:15, Deus diz assim para o povo de Israel: o Senhor seu Deus levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. O Senhor levantará no meio de vocês um profeta como eu. Ouçam-no. Mas esse texto tem mais algumas coisas que eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 14. Deuteronômio, a partir do verso 14. 18, a partir do 14. Diz assim: Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês, os povos da terra que vai ser de vocês, seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo e vocês vão lhe obedecer. Um profeta que será parecido comigo. Quem será esse profeta parecido com o Senhor? O homem segundo o coração de Deus, Jesus. Um profeta parecido comigo. Vocês lhe darão ouvidos. E guarda esse texto aí. 16. Lembrem-se que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez esse grande fogo, para que não morramos. Então me disse o Senhor: este pedido do povo é justo. Deus disse: eu vou vos dar um profeta e vocês precisam ouvir. Em Mateus 17, no versículo 5, acontece algo interessante que legitima essa palavra do Senhor. Diz assim o versículo: Mateus 17:5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouçam-no. Jesus tem algo a dizer para a sua vida, para a sua família. Ouça-o. Não ignore a voz de Jesus. Não ignore a voz do Espírito Santo. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. É interessante isso. O pastor vai chamando. Benjamin uma vez deu essa ilustração muito boa. Ele disse que o pastor guia o rebanho com a voz, muitas vezes com assobio. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e vão seguindo o pastor. Os bois não, é chicote. A ovelha não. Elas vão seguindo. Se Jesus é profeta na sua vida, ele tem a orientação para você, ele tem a maneira certa de viver, é isso que você precisa fazer, ouvi-lo. Hoje nós nos contentamos com os profetas que adivinham números de telefone. Já vi cultos assim, sobe o profeta no púlpito e levanta: Daniel, teu número de telefone é 923 44 95, e toda a igreja: você vive na rua fulano de tal, isso não é nada. Isso não é nada. Hebreus 1. Hebreus 1. Até o versículo 12. Eu gosto muito desse texto. Diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E no versículo 12 o escritor de Hebreus diz assim:
Mas nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio de quem? Do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então de Jesus não vem só a salvação, de Jesus vem a orientação para a sua vida inteira. Ele é profeta para você. O que é o profeta? Profeta é aquele homem que conhece o coração de Deus, o ideal de vida, e diz, você não está a andar conforme devias andar. Os profetas do Antigo Testamento faziam isso. Assim diz o Senhor, eis que virei sobre ti, Israel. Porque o profeta visualizou o ideal de vida para o povo. E quando olhou o real, não se sincronizava. E profetizava. Jesus está fazendo isso com você hoje. Jesus Cristo também é sacerdote. Hebreus 2, 17. Diz assim, Hebreus 2, 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Sublinhe essa última frase aí. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Isso é interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso lá em frente. Hebreus 4,14. Vai virando a folha. Hebreus 4,14. Diz assim. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sublinha novamente. Não temos um sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O 16 é lindo, esse verso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que eu mandei sublinhar essas partes na Bíblia? Preste atenção. Primeiro, assim como um sacerdote levítico, Jesus ofereceu sacrifício para satisfazer a lei de Deus, mas ele não ofereceu um carneiro qualquer, um bode. Ele ofereceu a sua própria vida. Ao contrário dos sacerdotes levitas, que ofereciam sacrifício todas as vezes que o povo pecava, Jesus ofereceu sacrifício uma única vez. Terceiro, Jesus foi nomeado entre os homens. Primeiro, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Por isso Jesus teve que vir como um homem, para que experimentando todas as suas fraquezas, tentações, ele pudesse advogar você diante de Deus. Isso me alegra, porque quando eu sofro, quando eu temo, quando eu padeço, uma voz do Espírito Santo clama, o Senhor te entende, Ele sabe a sua dor. Você não está orando para um Deus desconhecido da natureza humana. Você está a adorar um Deus que experimentou a carne, foi tentado, padeceu, sofreu como você. Por isso ele não dá provação nenhuma que você não consegue suportar. Ele não permite que você seja tentado de uma maneira que você não consiga vencer. Ele padeceu como você. Sacerdote. Por último, Jesus é rei. Ele detém a chave da igreja. Paulo diz aos Efésios, Cristo é o cabeça da igreja. Ele reina na igreja. E Colossenses diz que Jesus foi colocado como por ele todas as coisas sendo feitas, por intermédio dele todas as coisas sendo feitas. E Romanos arrebata. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é rei sobre a minha casa, é rei sobre a minha igreja, é rei sobre a minha vida, é rei sobre a minha família. Ele é rei sobre a sua também. A sua postura é, Senhor é sacerdote?
faz a intermediação do meu pecado, intercede por mim. O Senhor é profeta, eu obedeço à sua voz. O Senhor é rei, eu obedeço aos seus estatutos. Somente Cristo e nada mais. Não desobedeça ao Senhor quando Ele se apresentar para você como um rei. O rei tem palavra de ordem. Ele diz, largue isso. Você precisa largar. Desprenda-se disso. Você precisa desprender. O rei vem e diz, a orientação da sua família não é a melhor. E eu não faço isso porque eu sou um rei mau. Eu sou um rei bom. O que eu quero é que você organize melhor sua família. Olha, o estilo de marido que você escolheu ser não tem nada a ver com o meu reino. O meu reino não é de pessoas assim. O estilo de esposa que você escolheu ser não tem nada a ver com o meu reino. O meu reino não é de pessoas assim. A reação única que você precisa ter é, sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus às vezes se apresenta a você como um profeta e Ele diz na sua vida coisa que ninguém mais sabe. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas. Ele revela para o seu coração, traz à tona pecados que você precisa confessar. Não resista, diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus se apresenta a você como um sacerdote e Ele diz, deixa eu levar a tua família, deixa eu salvar, deixa. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu gosto de um teólogo brasileiro chamado Edi Renekiewicz. Leio tudo o que puder dele. E ele tem uma frase assim: eu quero orientar a minha vida fundamentada em duas frases. A primeira é, sim, Senhor. Eu achei lindo. Sim, Senhor. Tudo que o Senhor orientar, sim, Senhor. Vai para ali, sim, Senhor. Faz isso, sim, Senhor. Desista disso, sim, Senhor. A segunda frase é, obrigado, Senhor. Porque depois do sim, Senhor, inevitavelmente vem o obrigado, Senhor. Essa era a vida que eu precisava para mim. Faz isso, sim, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Eu nem sabia que essa era a vida que o Senhor tem. Obrigado, Senhor. Recebi bênção. Obrigado, Senhor. Viva obediente e viva grato, tendo Cristo como único e suficiente na sua vida. É isso que o Senhor requer de você. Não há outro caminho, não há outro jeito de vida. É somente Cristo e nada mais. Vamos levantar e vamos orar. Temos uma música para o final. Eu quero orar por você que nessa manhã está dizendo assim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Não quero mais confiar a minha vida nas coisas que eu posso fazer. Quero confiar a minha vida no que Tu podes fazer. Sim, Senhor. Está aqui tudo que eu sou. Alguém está a falar sim, Senhor, nessa manhã para Jesus Cristo? Deixa eu ver você e orar por você. Aleluia. Deus te abençoe. Sim, Senhor. Alguém precisa dizer obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. O nosso viver, nosso interior, a nossa consciência, a nossa mente, os nossos pensamentos. E dizemos sim a toda a orientação de vida que o Senhor tem para nós. Não queremos mais ser dono de alguma coisa. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Às vezes nos encontramos numa posição de tentar ganhar a salvação pelo que podemos fazer. A Tua palavra diz, somente Cristo. Às vezes queremos tirar a culpa do nosso pecado com as obras do nosso coração, com a frequência na igreja, com a hiperatividade nos ministérios, pensando que essas coisas nos aproximarão mais do Senhor. Tua palavra diz, não.
Nos dê a consciência de que Jesus é a única ponte para nós chegarmos até o Senhor. Nos faça viver plenamente convictos de que se não existir Jesus na nossa vida, todo o nosso esforço é vão. É vão. Não existe uma vida sem cigarro, sem bebida, sem sexo e pensando que isso vai nos salvar. Isso é nada, nada, nada. E ai de nós, se continuamos a pensar assim, nós vamos para o inferno com as nossas boas intenções, com as nossas boas obras. Oh Jesus, abre o nosso coração para te compreender como o único Salvador, como o único e suficiente. Oh Pai, aquelas pessoas estão a dizer sim, Senhor. Oriente a minha vida, sim, Senhor. Dê ordens, sim, Senhor. Eu quero obedecer. Atua sobre a vida dessas pessoas, Jesus. E aquelas pessoas estão a dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, pela vida que o Senhor conquistou por mim na cruz. Obrigado pela capacidade de obedecer. Obrigado, Senhor. Eu não consigo agradecer essa bênção que o Senhor me dá de fazer parte dessa comunidade e de louvar e de adorar. O Senhor me livrou dos males, o Senhor me livrou da morte. Obrigado, obrigado. Oh Pai, recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso coração que se abre para Ti nessa manhã. Nós dissemos obrigado. Quantas vezes o Senhor nos livrou? Nós acordamos hoje, não acordamos, o Senhor nos acordou. Obrigado por isso. O Senhor vai colocar alimento na nossa mesa daqui a pouco. Obrigado por isso. O Senhor vai nos dar energia e motivação para trabalhar amanhã. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Deus te abençoe. Bem, obrigado, pastor. E estamos na reta final do culto, felizmente. E assim como nos lembramos que tudo que nós somos e temos e podemos vem do Senhor. E uma maneira de nós sermos gratos por aquilo que Ele tem feito por nós é nós sermos partícipes daquilo que o Senhor quer fazer neste mundo. E com as nossas ofertas nós podemos participar. Como ouvimos aqui sobre a caracterização da nossa comunidade, nós temos vários projetos sociais. Nós queremos construir uma escola solidária aqui, onde você que terminou a faculdade e não está conseguindo emprego, começa estagiando lá, dando aula de alfabetização e não só. Onde aquela senhora da terceira idade fica balanceando o que ela já fez no mundo de bom, vai ter oportunidade de poder cuidar lá das crianças e ensinar o que ela aprendeu. Então, tem muitos ganhos você participando financeiramente para a vida desta congregação, desta comunidade. Então, alegremente, nós vamos sair e quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, vai deixar aqui nesse cesto bonito. Amém? Então, que o Senhor te guarde, te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre você, te dê graça, volte o seu rosto para ti e te dê paz. Números 6, consegui. Números 6, 24 a 26. Amém? Então, um domingo abençoado e uma boa jornada laboral. As senhoras vão ensaiar depois do culto terminar. Então ficam. Colombiana,
Tukulumbila, angala tukulumbila, he. Angala tukulumbila. Ochilo chili aketa tukukukate atutuko. Angala tukulumbila. Angala tukulumbila, tukulumbila, angala tukulumbila, hey. Amor, Thomas Bacon. Angala tukulumbila, ochilo chili, angala chositu kwete achetuko. Chove angala tukulumbila, Osibane